Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos à Hora H do Agro. Nos destaques de hoje, você vai ver que a Câmara aprovou a regulamentação da reforma tributária e as carnes ficaram isentas na cesta básica. É hora de entender se com a reforma os contribuintes pagarão mais ou menos impostos. O texto ainda pode mudar no Senado. Eleições 2024, o MST reúne os pré-candidatos para disputar cadeiras na Câmara em outubro. A Agência Climática dos Estados Unidos aponta 50% de chance de um laninha moderado. É hora de saber quais os efeitos do fenômeno para o agro brasileiro. E mais, Petrobras aumenta o preço da gasolina, mas o diesel fica de fora do reajuste. A alta do combustível é uma questão de tempo? A gente vai ouvir as projeções para este assunto. E mais, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, prometeu reestruturar as dívidas do agro gaúcho até 15 de agosto. Você acompanha tudo isso e mais no Hora H do Agro, que já está no ar. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana a regulamentação da reforma tributária. A medida obteve 336 votos a favor e 142 contra, 2 abstenções. As carnes foram incluídas na cesta básica e terão imposto zerado. Outro ponto é que a proposta aprovada possui uma trava para a alíquota do novo imposto geral, o IVA, que não deverá ultrapassar os 26,5%. Segundo o texto aprovado, caso a alíquota ultrapasse o limite, o governo vai ser obrigado a formular um projeto de lei complementar com medidas para reduzir a carga tributária. Agora, a medida aprovada na Câmara segue para o Senado. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior bancada do Congresso Nacional, comemorou a inclusão das carnes na cesta básica com a alíquota zerada. Vamos conferir. Aplaudimos a decisão do relator, uma decisão política que evita uma disputa de plenário muito ruim e que, obviamente, é a vontade da maioria do Congresso Nacional e a vontade da maioria da Câmara dos Deputados. A Frente Parlamentar da Agropecuária hoje se sente completamente atendida. A Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa setores como de carnes de frango e suínos, comemorou a inclusão das carnes na cesta básica de forma isenta agora e disse que é uma vitória daqueles que lutam pela segurança alimentar do país e que compreendem que o direito ao acesso às carnes e aos seus nutrientes essenciais deve ser preservado. Já o deputado federal Marcel Van Harten criticou a proposta da reforma tributária. Segundo ele, foi inviável ler as mais de 500 páginas do projeto de última hora. Vamos conferir. Porque esse texto aqui, esse calhamaço todo aqui... Desculpa. Tem nem... Desculpa, presidente, mas... É isso. É isso. São mais de 500 páginas protocoladas às 2 da manhã. Tem nem condição agora de reordenar para ler. Olha, presidente, isso aqui é um absurdo. Nós não temos condição, deputada Adriana Ventura, de debater um texto desse, de discuti-lo. 2 da manhã foi protocolado isso aqui. Só para organizar quanto tempo vou levar agora. Até a sexta-feira, que é o momento em que estamos gravando o Hora H do Agro, nossa equipe não teve acesso à última versão, essa que foi aprovada na Câmara, porque esse texto ainda não havia sido disponibilizado nas plataformas online. É hora da gente analisar as últimas informações que estão na mesa para tentar compor essa colcha de retalhos e entender no final se o contribuinte brasileiro vai pagar mais ou menos impostos com essa reforma regulamentada e aprovada na Câmara dos Deputados. A gente chama Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, para essa conversa. Conchon, seja muito bem-vindo. A pergunta que fica é: dá para compreender o que foi aprovado
de um texto que, de acordo com a crítica do deputado Van Hatten, chegou durante a madrugada e rapidamente foi aprovado pela Casa? Olá, Kellen, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar falando com vocês sobre um tema que impacta, sim, o agronegócio brasileiro e a sociedade como um todo. Então, é fato que o deputado Marcel apresentou que o projeto de lei complementar aprovado, ele tem mais de 515 artigos, o que dificulta muito. E é um tema complexo, porque a tributação no Brasil, como se sabe, de longa data, ela é intricada. Então, o texto foi debatido, foi protocolado na manhã de quinta-feira, debatido durante todo o dia, foram feitas algumas alterações, foram divulgados mais 2 relatórios, portanto, o que se foi votado na Câmara dos Deputados na noite de quinta-feira foi de quarta-feira, perdão, foi exatamente a terceira versão do relatório, e depois foram votados os destaques, que nesse destaque, inclusive, no último deles, foi votado e aprovado a inclusão das proteínas animais, das carnes, integrando a alíquota única, a cesta básica. Ou seja, é um texto intricado, grande, complexo, e que sim, que eles foram debatidos os destaques posteriormente, e é fato que até sexta-feira ele não tinha sido divulgada a versão final aprovada, com todas as emendas acatadas ou não, votadas ou não, disponibilizada para o público em geral. Como é que você faz para analisar esse assunto e responder para a gente a pergunta que abre a edição de hoje? O contribuinte brasileiro, especialmente do agronegócio, vai pagar mais ou menos impostos depois dessa reforma que foi regulamentada na Câmara? Hoje nós temos a tranquilidade de dizer para os produtores rurais brasileiros que a reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira, ela é neutra. O que quero dizer é que ela não trará aumento de carga tributária ao agronegócio como um todo. Era uma pergunta que, inclusive, nós, na semana passada, tínhamos algumas dúvidas em responder, e ao longo da última semana para essa semana, nós trabalhamos, apresentamos as demandas, e a Frente Parlamentar da Agropecuária, na figura do presidente Pedro Lupion, trabalhou as demandas junto aos parlamentares, e as demandas do setor foram atendidas ao longo da votação dessa última quarta-feira. Então, aos produtores rurais, sim, nós temos a tranquilidade em afirmar que a reforma tributária hoje aprovada pela Câmara, ela traz uma neutralidade, ou seja, não haverá aumento de carga tributária e não inviabilizará nenhuma cadeia agropecuária, que é a nossa principal preocupação desde o início das discussões da reforma lá em 2019. E é fato também que, para o consumidor brasileiro, a inclusão de vários produtos na cesta básica isenta garantirá a obtenção de alimentos básicos pela população brasileira a preços acessíveis. Dê exemplos para a gente de situações nesse último texto aprovado que fazem você vir a público e dizer que essa reforma aprovada será neutra, ou seja, não aumentará impostos sobre a cadeia do agro. A nossa principal preocupação, Kelly, era justamente de que, por exemplo, alguns insumos agropecuários que não figuravam na lista de alíquota reduzida, e a partir da aprovação dessa quarta-feira, esses insumos foram incluídos. Isso quer dizer que alguns tipos de fósforos, fosfatos, que são fertilizantes importantes para os produtores rurais que não figuravam na lista, foram incluídos. Os serviços prestados aos produtores rurais, tal como colheita, pulverização ou mesmo plantio, um serviço terceirizado, não figurava como um serviço prestado ao agronegócio, portanto, haveria uma alíquota maior. O que a FTA conseguiu foi de incluir que esses serviços prestados exclusivamente aos produtores rurais também tivessem alíquotas reduzidas. Por outro lado, na venda dos produtos hortícolas, alguns produtos tinham ficado de fora da alíquota reduzida, portanto, pagariam impostos a mais. E graças, mais uma vez, à Frente Parlamentar da Agropecuária e a receptividade dos deputados relatores da matéria na Câmara, acataram essas emendas, aprovaram essas emendas. Ou seja, os insumos agropecuários, em sua grande maioria, estão sim, assim como os serviços, com alíquotas reduzidas, e a saída dos produtos do agronegócio brasileiro também. Isso nos dá muita tranquilidade em afirmar que
a equação disso se dará numa carga tributária neutra para os setores. É importante destacar que é uma mudança de paradigma. Os produtores, sim, terão que fazer cálculos, avaliar ao longo dos próximos anos se eles poderão ou não, se eles poderão aderirem ao IVA ou se serão obrigados. Isso vai fazer toda a diferença. Mas nós temos os nossos cálculos preliminares que têm essa tranquilidade, essa responsabilidade em afirmar que a carga tributária do setor agropecuário será neutra ao longo. Eu converso com muitos produtores rurais, assim como você, Conchon, e muitos me apontam alguma desconfiança, né? Desconfiança depois de ter visto o texto, enxergar ali na letra miúda que não é bem assim, que tem essa ou essa exceção e que no final das contas a contribuição em termos de impostos aumentaria. Máquinas agrícolas estava entre os principais itens de preocupação com o aumento de tributo. Isso caiu por terra? Veja só, as máquinas agrícolas continuam com tributação. Entretanto, o que é importante destacar é que a compra de um bem de capital, que é uma máquina agrícola, ela poderá vir com suspensão. Ou seja, imagina um produtor que vai comprar um trator, ele vai na concessionária, nesse novo tributo, existe a possibilidade de haver a suspensão do pagamento desse tributo sobre esse trator, sobre esse implemento, e, portanto, o produtor não vai ter a compra do trator mais impostos. Ainda, se isso não acontecer, não houver a suspensão, o produtor vai poder pedir a restituição, o ressarcimento do tributo incidente sobre aquele trator, e nós conseguimos colocar no texto da lei que haverá uma devolução em tempo hábil. Portanto, e isso, Kelly, é importante destacar que isso não acontece. O produtor rural hoje, quando compra um trator, ele compra e vem com PIS e COFINS, e esse PIS e COFINS vira custo. Ele não tem direito a essa apropriação. E já nós estamos atentos, ficamos atentos, apresentamos as preocupações e foi garantido no texto que virá ou com suspensão ou com a devolução em prazo curto para os produtores rurais. Muito bem. Outro ponto importante da gente aqui mencionar é sobre a inclusão das carnes na cesta básica com alíquota zero, ou seja, a isenção de impostos. E a gente tem aqui a informação de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que se o IVA chegar próximo do limite máximo, as proteínas que entraram na cesta básica poderiam ser revistas. Então, a gente não tem uma garantia de que as carnes estarão mesmo isentas. E, segundo, a gente também tem vários gatilhos para flexibilizar eventualmente esse teto do IVA? É importante destacar que o teto é importante para trazer previsibilidade. A alíquota máxima de 26,5% traz uma tranquilidade aos contribuintes. Mas é fato que no Brasil nós vimos recorrentemente alguns tetos, como o teto dos gastos e agora o novo arcabouço fiscal, sendo revistos. Então, esse teto da alíquota de 26,5%, me parece, bem pessoalmente, uma questão a ser discutida lá em 2030, que é de fato quando teremos por fim, essa aplicação dessa alíquota final. É importante destacar que, sim, qualquer inclusão em produtos com alíquotas reduzidas, como foi o caso das proteínas, na cesta básica isenta, ela acaba pressionando, por sua vez, a alíquota majorada e refletindo também na alíquota reduzida dos outros produtos. Isso é fato. Mas é importante destacar que, do ponto de vista técnico, a gente discutiu isso na última semana, inclusive, a defesa, o pedido do agronegócio de incluir as proteínas animais na cesta básica isenta é no sentido de garantir à população brasileira acesso à proteína animal de qualidade e que os preços não fossem onerados por conta dos tributos, em linha exatamente daquele decreto da cesta básica nutricionalmente adequada, publicada há 2 meses atrás pelo Ministério da Saúde. Conchon, e no caso do imposto seletivo, aeronaves vão ter algum tipo de tributação diferente, adicional? Aeronaves que pode afetar, inclusive, a pulverização aérea no país, a parte de fertilizantes também pode sofrer algum impacto? A questão dos pesticidas propriamente ditas não, assim como os fertilizantes que você perguntou. Em relação às aeronaves de pulverização aérea, que era um pleito da FPA, junto aos parlamentares,
de que não houvesse a incidência do imposto seletivo sobre essas aeronaves exclusivamente dedicadas à pulverização. Isso, infelizmente, não foi acatado, portanto, hoje, tal como está o texto, a venda de uma aeronave incidirá o imposto seletivo, mesmo que dedicado à pulverização aérea. E isso tende a aumentar o custo da aquisição dessas aeronaves e, consecutivamente, de maneira indireta, refletindo nos custos de produção para a pulverização agrícola. Obviamente, esse é um tema que ainda preocupa e que iremos trabalhar junto ao Senado Federal para mostrar que realmente isso é uma incongruência. Essa é a última questão que eu gostaria de fazer. Há uma expectativa de que o Senado vote rapidamente esse texto, como foi o caso da Câmara, e quais são os principais pleitos da CNA para mudanças no texto no Senado, além desse que você acaba de mencionar? Agora, no Senado Federal, Kelly, os textos, as sugestões serão de pequenos ajustes, sem impactos na alíquota geral ou nas alíquotas reduzidas. São ajustes que a gente já vê no sentido de garantir, ampliar a segurança jurídica do agronegócio e do contribuinte brasileiro. Nós temos a certeza que o Senado estará sensível a essas melhorias no texto, mas como você bem colocou, nós não acreditamos que essa votação ocorra logo no retorno do recesso parlamentar, seja em agosto e setembro. A gente lembra que em outubro nós temos eleições municipais e as questões do Congresso Nacional acabam atrasando de certa forma, então a gente imagina que a votação do projeto de lei que regulamenta a reforma tributária no Senado Federal deve acontecer entre outubro e novembro. E ainda assim, ainda que com prazo um pouco mais apertado, deve retornar à Câmara dos Deputados e a gente imagina que esse texto seguirá para a sanção presidencial ainda ao longo deste ano. E os efeitos serão sentidos na prática pelo agro a partir de? A partir de 2026 começa com a alíquota de teste e os produtores já a partir de 2026 e 2027 a gente sugere que já façam as contas para ver se é melhor eles se tornarem contribuintes do IVA ou se é melhor eles se mantiverem fora como não contribuintes, desde que eles tenham faturamento bruto anual de até 3,6 milhões por ano, faturamento anual. Muito então, bem. Vai ter que fazer o conta, mas a partir de 2026. Renato Conchon, muito obrigada pela sua presença. O Conchon, que é coordenador do Núcleo Econômico da CNA e participou ativamente de todo esse debate sobre a reforma tributária. Volte sempre, bom trabalho. Obrigado, Kelly. Um abraço a todos. A você também. O Movimento Sem Terra realizou nesta semana uma plenária nacional para as eleições municipais que vão acontecer neste ano. Segundo o MST, mais de 250 pré-candidatos vão participar da disputa. Assentados, acampados e aliados do movimento devem estar entre os candidatos do MST em 2024. O objetivo do encontro foi organizar as pré-candidaturas que o MST deve lançar e alinhar os eixos de pautas do movimento, que devem girar em torno da, abre aspas, luta pela terra, a preservação ambiental e a produção de alimentos saudáveis, nas palavras do próprio movimento. Vale a gente lembrar aqui que neste ano mais de 153 milhões de eleitores brasileiros decidem quem vão ser os próximos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. O primeiro turno da disputa está agendado para o dia 6 de outubro, daqui a cerca de 3 meses. Já o segundo turno para dia 27 de outubro. E para o agro, esse tema importa, já que o Movimento Sem Terra é reconhecido pelas diversas invasões que fazem em terras agrícolas ou em áreas públicas destinadas à pesquisa, como foi o caso de terras pertencentes à Embrapa muito recentemente. O MST já chegou a dizer em algum momento no passado que o agronegócio é o grande inimigo do Brasil quando o assunto é meio ambiente. Afirmou ainda que a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, com as enchentes históricas neste ano, foi culpa do agro. E criticou também o projeto de modernização do uso de agroquímicos e chamou de proposta de PL do veneno. A gente vai tratar desses temas agora com o CEO da BMJ, Wagner Parente, que já está conosco. Wagner, seja muito bem-vindo.
Oi, Kelly, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Obrigada pra gente também. A minha primeira pergunta é uma novidade ver o MST, movimento que invade terras no Brasil, articulado politicamente para tentar aumentar a sua presença nas câmaras nessa eleição municipal agora de 2024? É uma novidade essa organização política, porque o MST ele é um movimento influente politicamente, mas que nunca tinha se organizado para participar de eleição diretamente. Então, é sim uma novidade, você vê mais de 250 pré-candidatos, esse é o número que eles mesmos divulgaram, colocando, né, publicamente seus nomes. Evidentemente, o MST não é um partido político, então ele vai precisar de alguns partidos que abriguem essas candidaturas, e é de se esperar que o PT, o PSOL e o PCdoB sejam esses partidos. Sendo uma estrutura partidária, a gente só vai ter certeza de qual é o número e quem são as pessoas que vão se candidatar a partir das convenções, as convenções que ocorrem do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. A partir daí a gente deve ter um quadro mais claro de quem são, quantos são os filiados ao MST que vão se candidatar. Essa é uma questão importante de ser analisada porque me parece que há uma institucionalização, né, uma legitimação desse movimento, seja muitas vezes pela presença dentro de próprias missões do governo federal à China, como foi o caso do Stedley acompanhando, sendo convidado pelo governo atual, seja quando esse movimento se organiza para tentar aumentar sua representação política nas câmaras e, com isso, influir em decisões locais. Por isso a importância também da gente analisar esse tema com você e entender que tipo de efeito colateral isso pode gerar num futuro para o agro e que tipo de mensagem isso está nos dando no presente em relação às ambições do MST. Sim, com certeza. A partir do momento que você tem essas pré-candidaturas públicas, né, eles podem começar, por exemplo, a fazer vaquinha online para arrecadar dinheiro para essas candidaturas. Mas o que a gente precisa ficar atento mesmo é o quanto o governo pode ou não favorecer essas candidaturas, alocando atividades políticas, por exemplo, recursos do Minha Casa Minha Vida, recursos do PAC, direcionamento de alocação de recurso público para que favoreça esse tipo de candidatura. Isso é muito importante ficar atento e eventualmente denunciar, né, para que não haja esse favorecimento. É evidente que... Pois não, pode continuar, por favor. É evidente que essas candidaturas, se forem efetivadas, se esse pessoal conseguir mesmo se eleger, que algumas pautas que são não alinhadas ao agronegócio, elas devem ganhar força no município. E aí talvez valha a pena esclarecer, Kelly, o que é competência do município. Então, numa Assembleia Legislativa pode ser feita uma reforma de utilização de terra? É evidente que não, né? Mas eles podem sim fazer um rezoneamento ambiental, eles podem sim tornar requisitos ambientais mais rígidos, principalmente em relação a licenciamento ambiental, onde a competência é compartilhada entre os entes federados. Então, precisa, sim, ficar atento. Às vezes, a gente considera essa eleição, nós, como cidadãos, consideramos essa eleição de menor importância, mas não é. Importante o que você coloca. Dentro da sua experiência e dentro dos fatos que estão colocados à mesa, você acha que há uma grande possibilidade de que o MST consiga com que os seus candidatos conquistem esses assentos, sejam os mais votados nas câmaras onde vão participar dessas eleições? Se você consegue fazer essa análise, você acha que isso pode acontecer com mais força em quais regiões do país? O que a gente vê é o movimento focando onde a esquerda tem mais força. É evidente que o Nordeste, ele desponta. Dos números que a gente tem, são pelo menos 32 pré-candidatos na Bahia, 21 em Pernambuco, e depois você tem uma presença maior em São Paulo também, onde a gente viu 19, foi pelo menos o que foi dito publicamente pelo movimento. Mas essa eleição municipal, ela também tem uma cara de terceiro turno, né, cara? Então, também funciona para ver qual é a aprovação desse governo e qual a força da oposição, né? Então, eu não acredito que deva ser
de forma nenhuma uma lavada ou alguma coisa assim, sabe? Eu acho que o governo, a gente viu nas últimas pesquisas de aprovação uma estabilidade, ele veio de movimentos muito ruins, né, de uma queda de popularidade, e agora a gente viu uma estabilidade. Então está longe de ser o melhor cabo eleitoral que um candidato pode ter. E é evidente, um candidato que se filia ao MST levanta uma resistência muito grande, principalmente considerando essas pautas que não são alinhadas ao agro. Exato, não são pautas alinhadas ao agro, mas são muitas vezes alinhadas a outros segmentos da sociedade que agradam-se dessa narrativa de que esse movimento produz alimentos saudáveis ou que são mais ambientalmente corretos do que a produção do agro, que é uma produção aliada à indústria, à produção com vários itens de sustentabilidade, inclusive. O meu ponto para você é: que tipo de pautas avançariam mais rapidamente se os candidatos que representam esse movimento avançarem nas câmaras? Eu trago isso com um exemplo, Wagner, de algumas legislações municipais que começaram, por exemplo, a criar impeditivos para fazer a pulverização aérea, porque era uma agenda anti-defensivos agrícolas. Esse tipo de vertente tenderia a ganhar fôlego na sua avaliação? Sem dúvida. A política agrícola e política ambiental, elas são o que a gente chama de competência concorrente. Então, alguns entes, 2 ou 3 entes federados podem ter a mesma competência de legislar sobre essas matérias. E aí é onde mora o perigo de fato, né? Você tem o zoneamento ambiental, que é crítico para quem produz no Brasil, e a utilização de defensivos, que pode ser regulado, dependendo da delegação de competência, pelo Estado, pelo município ou mesmo pela União. Então, é aí que mora o perigo. Por exemplo, o Guilherme Boulos, o candidato à Prefeitura de São Paulo, ele já falou que provavelmente fará uma proposta para mexer no plano diretor, ou seja, onde pode ter indústria, onde pode ter produção agrícola, dentro do município, evidentemente. Então, isso é uma competência municipal, né? Quais serão os requisitos para a liberação de uma licença ambiental, para você poder produzir? Isso também é competência municipal. Então, são determinados tipos de serviços municipais que podem impactar muito e devem vir na pauta desses futuros prefeitos ou vereadores. Você acredita que esses candidatos que estão alinhados ao MST se apresentarão como candidatos do MST, ou eles vão se transmutar defendendo outras pautas e, eventualmente, algum cidadão menos bem informado pode depositar o seu voto num desses representantes, num desses candidatos, e depois descobrir que ele tem até alguma pauta antagônica ao próprio negócio, sendo essa pessoa, esse eleitor, eventualmente ligado ao agro? Eu acho que a informação é a melhor vacina contra esse tipo de desinformação. Esse tipo de candidato, ele com certeza, ele virá defendendo talvez pautas que sejam menos explicitamente contra a produção agrícola. E é o que você falou, por exemplo, a utilização de alimentos sustentáveis em merendas urbanas, merenda escolar. Isso é uma competência municipal. Isso pode vir dentro de um programa de um prefeito, e talvez não fique explícito que ele vem, né, aliado ao MST, mas aí o eleitor precisa se informar e ver qual que é os antecedentes desse candidato. Uma última pergunta: algo fora do lugar quando a gente discute um movimento que invade terras, ou seja, que tem um braço no crime, que é a invasão da propriedade privada, se organizando politicamente para avançar de uma maneira a legitimar os seus, talvez, ideais? Está tudo certo nessa discussão ou tem algo fora do lugar? Eu acho que moralmente é totalmente questionável você ver qualquer pessoa que seja um cometedor de crimes entrando na vida pública, né? Isso não funciona em lugar nenhum do mundo. A gente já viu movimentos criminosos que se infiltram em política e nunca termina bem. Então, eu acho que a melhor resposta pode vir mesmo do eleitor. Não existe nenhuma regra que proíba esse tipo de candidatura, mas a resposta mesmo tem que ser o voto da população e a informação, como você bem falou, para que saibam de onde está vindo aquele candidato. Muito bem. Wagner Parente, CEO da BMJ, agradeço demais pela análise e pela presença. Volte sempre.
Obrigado, um prazer. Igualmente, até a próxima. E depois do intervalo, você vai ver que a Agência Climática dos Estados Unidos está antecipando a transição para o fenômeno Laninha. O que a gente pode esperar desse fenômeno que vem aí para o segundo semestre? A gente conta depois do intervalo. E mais, as projeções para o preço do diesel. A Petrobras reajustou a gasolina. Será que a alta do diesel vem aí? A gente te conta já já. Eu espero você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Chegou Terminus, o novo inseticida da Irrara. É sua mais potente arma contra os percevejos, com formulação inovadora, que potencializa o controle rápido e prolongado, com flexibilidade para uso em todo o ciclo da soja e do milho. Confie no poder supremo de Terminus, da Irrara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre o engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Estamos comemorando 4 anos de New Cursos. Aqui você transforma seus sonhos em realidade. Se você quer uma promoção ou mudança de carreira, vem aprender com os melhores do mercado. Estamos com descontos incríveis de até 80%. Estude com especialistas como Pablo Spire, Samidana, Ricardo Ventura, Davi Braga e muitos outros. Acesse newcursos.com.br e comece agora a sua jornada de sucesso. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E o nosso assunto agora é Laninha. A Agência Climática dos Estados Unidos disse nessa semana que a transição entre a neutralidade e o fenômeno Laninha deve ocorrer antes do esperado. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui para a gente entender o que deve vir pela frente? Aqui está a probabilidade do El Niño. A gente tem Laninha e também neutralidade. E indicado nas barras em azul está a possibilidade, a probabilidade de ocorrência do fenômeno Laninha. A gente pode ver que de agosto a outubro há cerca de 70% de chance de ocorrência desse fenômeno, ou seja, é bastante. E depois aumenta para pouco mais, ao redor de 80% de chance entre outubro e dezembro. E claro que a gente também fica observando a possibilidade da intensidade desse Laninha, se ele vai ser moderado, se ele vai ser forte ou super forte. Os norte-americanos afirmaram no relatório que há 50% de chance do fenômeno Laninha ser um fenômeno moderado. E aí vocês que nos acompanham podem estar se perguntando, mas quais são os efeitos desse fenômeno em culturas produzidas aqui no Brasil? A gente traz para você aí na tela um levantamento que a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, fez, uma espécie de termômetro indicando o nível de impacto que o fenômeno gera em diferentes culturas agrícolas. Veja que para o trigo e para a cana é mais baixo, de acordo com essa medição. Para o café e para a soja, nível médio. E para o milho, primeira safra, aí sim tem um impacto mais alto. A gente vai tratar disso a partir de agora. Sabendo já com a Desirê Brand, que é meteorologista da Notus, o que a gente pode esperar do Laninha para o segundo semestre, que já está
quase aí, né? Desirê, primeiramente, seja bem-vinda. A gente vai ter mesmo laninha no segundo semestre e ele já começou a gerar efeitos da nossa atmosfera ou ainda não? Oi, Kellen, um prazer falar com você novamente e todos que nos acompanham também. Kellen, já não temos mais o padrão de El Niño, né? O oceano, nesse momento, ele se apresenta com padrões de neutralidade, ou seja, ainda tem algumas áreas quentes em superfície, mas já começa a surgir algumas áreas mais frias. É importante ressaltar que quando a gente olha para o mapa de anomalia da temperatura da superfície do mar, a impressão que temos é que já tem uma linha, e ainda não, ainda é um padrão de neutralidade. Inclusive, ontem tivemos, aliás, na última quinta-feira, tivemos a atualização do relatório do NOAA, apontando que, neste momento, a fase vigente é a neutralidade climática, mas é claro que estamos caminhando, sim, para o desenvolvimento do Laninha agora ao longo do segundo semestre. Como você muito bem mostrou agora com o gráfico, né, com as probabilidades, no trimestre de agosto, setembro e outubro, essa probabilidade fica em torno dos 70% e depois passa dos 80%, especialmente no fim do ano, corroborando também com a maior intensidade prevista, né? Lembrando que a maior intensidade é no máximo moderada, é de fraca a no máximo moderada intensidade, e isso deve se dar especialmente nos últimos 3 meses do ano. Sendo assim, Kellen, dificilmente a gente tem neste momento a influência do fenômeno Laninha. Ele deve influenciar o comportamento do clima e trazer efeitos para as nossas lavouras, especialmente no início do próximo ano. Até porque os modelos de previsão de chuva também não mostram nenhuma irregularidade quanto à chuva. A expectativa é que a chuva entre de forma normal, no período certo. E aí a gente fica de olho nos efeitos do Laninha para o início de 2025. Ali a gente pode sentir mais, como eu gosto de falar, os sintomas do fenômeno Laninha. Ótimo, então a gente vai ter esses sintomas mais lá para frente e muitos de nós que gostam de entender o que vem por aí para as questões climáticas, gostam de ver. E aí a gente contou com a ajuda da Desirê, que preparou algumas telas para mostrar para a gente o que significa o efeito do Laninha. Vou pedir para a produção colocar na tela, a previsão do tempo dos meses de agosto a outubro. Aí nós já teremos impactos do Laninha aqui na safra, ou melhor, nas condições do Brasil, porque a gente vai estar se preparando para o plantio da safra de verão, Desirê. Sim. Essas seriam as condições iniciais, tá? Então, só para explicar o mapa, quanto mais amarelo e vermelho, mais chuva, tá? Então, a gente já vê a chuva começar a se espalhar pelo centro e sul do Brasil já no mês de setembro. E o interessante é que no mês de outubro, que é o terceiro mapa aqui da tela, a gente já enxerga esse alinhamento da umidade no eixo sudeste e norte do Brasil. Ou seja, a gente já vai ter uma boa condição de chuva em outubro. Setembro já ocorrem os primeiros episódios, as primeiras chuvas da primavera, as primeiras chuvas agrícolas, inclusive, mas elas ainda serão bem pontuais. E aí, em outubro, essa chuva se torna mais consistente, sem deixar de chover ainda na região sul. É bom ressaltar isso porque, principalmente, os gaúchos ficam muito preocupados quando se fala em fenômeno Laninha, porque, historicamente, o Laninha costuma trazer seca para o Rio Grande do Sul, assim como foi observado lá na safra de 22 para 23. E, por enquanto, isso a gente ainda não vê nos mapas, tá? E a gente já vê esse alinhamento da chuva, principalmente a partir do mês de outubro, pegando importantíssimas áreas produtoras do centro-oeste e do sudeste do Brasil. Só para ver se eu entendi bem, o que você está sinalizando para a gente é quase que um sinal de calming, que a gente não vai rever um Laninha que deixou tanta gente com perda de safra no sul. Esse Laninha será moderado e, com isso, seus efeitos menos radicais, menos intensos, como foi a estiagem que atingiu o sul naquela ocasião, Desirê? Kellen, olha, pelo menos para esse primeiro momento da safra, né, as condições iniciais, vamos dizer assim, para a próxima safra de verão, ele ainda não traz impactos negativos.
Pelo contrário, até se a gente comparar com a última safra de verão, que foi marcada pela irregularidade da chuva, o atraso, a irregularidade, houve replantio no centro-oeste, desde a primavera do ano passado, isso tudo por conta do El Niño, esse ano vai ser diferente. A chuva chega, ela vem bem, aos poucos, ganhando força e beneficiando estas áreas. E para o Rio Grande do Sul, ainda tem água para cair, pelo menos até o fim do ano, Kellen. Aí, agora, no começo do próximo ano, aí sim a gente acende um alerta, por quê? A gente vai ter a maior intensidade do Laninha, ainda que não seja um Laninha forte, mas ele se torna mais expressivo no fim do ano. E isso pode impactar o comportamento da chuva no começo do ano. Por quê? Porque não é algo instantâneo. No fim do ano ele ganha força e já corta a chuva. Não, ele ganha força e aí a atmosfera responde isso depois de algum tempo. Então, para o começo do próximo ano, a gente já acende o alerta amarelo e fica de olho, especialmente na região sul. Vamos dar uma olhadinha nisso, Desirê? Previsão, mas historicamente é um risco. Vou te convidar para a gente dar uma olhada nesses mapas. A Desirê também preparou mapas para a gente que mostram como vai ficar lá na frente. A gente pode colocar esses mapas e aí a Desirê chama a nossa atenção. É uma previsão de novembro a janeiro. Nós já teremos, então, os efeitos do Laninha aparecendo aqui no Brasil e você destaca principalmente efeitos para o começo do ano que vem. Qual o ponto de maior atenção, Desirê? Vamos lá, Kellen, só reforçando mais uma vez, esse mapa, quanto mais vermelho, maior é o volume de chuva. E aí a gente vê no mapa de novembro, que é o primeiro aqui da nossa tela, mostrando um alinhamento até mais consistente da chuva, desde o sudeste até a região norte, ainda sem deixar de chover na região sul do Brasil. Dezembro, a chuva ganha ainda mais força, atinge áreas do Mato Piba, com volumes bastante significativos, então beneficia, contempla estas importantes áreas produtoras já no mês de dezembro, no Mato Piba. E claro, se começa a chover mais no centro e norte do país, começa a diminuir nas áreas mais ao sul. Mas ainda tem um pouco de chuva ali para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, não deve deixar de chover em dezembro. Janeiro, essa é uma previsão mais estendida. É claro que isso pode mudar até lá, mas é muito válido o alerta para o mês de janeiro, porque a gente tem um Laninha aí querendo se desenvolver, que pode ganhar força no fim do ano, como eu falei, e isso pode trazer consequências, especialmente no começo do próximo ano. Então, é um ponto de atenção, tá? E para o mês de janeiro, se a gente olhar para o mapa de anomalia, a chuva fica acima da média do centro e norte do Brasil, e para o Rio Grande do Sul já começam a surgir algumas áreas de chuva abaixo da média em janeiro. Não é seca completamente, tá? Não é ausência total de chuva, mas a chuva já começa a reduzir um pouco mais em janeiro, e eu deixo aqui o ponto de atenção, especialmente para o Rio Grande do Sul, região da campanha gaúcha, especialmente, a partir do mês de janeiro. Até lá, é claro que a gente vai monitorar com muita atenção o desenvolvimento do Laninha e o comportamento da chuva. Até o fim do ano, indo muito bem. Agora, a partir de janeiro, aí a gente levanta esse ponto de atenção. Muito bem, Desirê, é muito bom contar com os seus alertas, com as suas informações. A gente agradece demais e fica o convite, claro, para você voltar mais vezes. Eu quem agradeço, Kellen. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a Desirê Brandt, que é meteorologista da Notus. E o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que a expectativa é que até o dia 15 de agosto o governo apresente um plano de reestruturação ao agro do Rio Grande do Sul, que foi afetado pelas enchentes. Essa informação foi dada em uma entrevista exclusiva para a gente. Vamos conferir. Eu quero crer que até 14 e 15 de agosto nós levamos uma solução definitiva. Caso não tenha sido construída a solução definitiva, a gente precisa prorrogar esse prazo do vencimento, ninguém pode ficar inadimplente. O ministro também disse que vai ser necessário avaliar quais produtores vão precisar mais da ajuda do governo. O fundo garantidor vai entrar avalizando o produtor. Agora, nós temos que parametrizar isso tudo. Não é uma decisão simples. Não dá para ser geral e irrestrito para todos. Há problemas e problemas. Tratar diferentes os diferentes. Há cidadãos do Rio Grande do Sul que precisam mais da mão amiga do Estado. E nós precisamos quantificar, saber quem são, porque nós temos que prestar conta. Não é minha vontade pessoal e nem do presidente Lula. Se eu pudesse, atenderia a todos de formas indiscriminadas, avalizaria todos os produtores, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Já pensou que mundo ideal? O governo avalizando todos os produtores e não tendo falta de crédito. O mundo das maravilhas. Mas o mundo real é outro.
A gente vai continuar acompanhando a situação do mundo real dos agricultores lá do Rio Grande do Sul, que precisam, claro, de ajuda para a reconstrução. Enquanto isso, hora da gente atualizar os dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que atualizou as projeções para a safra brasileira de grãos. Eu mostro para vocês aqui na tela. A projeção de 299,2 milhões de toneladas, uma queda de 6% em relação ao período anterior. Isso aconteceu principalmente em função dos impactos negativos do fenômeno El Niño nas lavouras brasileiras. Vejam que a safra de soja está aqui em 147,3 milhões, uma safra também menor em relação ao ciclo anterior, quase 5% menor. E a safra total de milho ficou estimada em 115,8 milhões de toneladas, uma queda de 12,2%. E começou a valer nesta semana o reajuste de preço dos combustíveis feito pela Petrobras. A estatal elevou em 7,11%, o que representa cerca de 20 centavos, o preço da gasolina. A alta de preço não acontecia desde o fim do ano passado. Mas o que chamou a atenção, especialmente do agro, é que o diesel não foi reajustado. E aí fica a pergunta, será que vem uma alta do diesel por aí? Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o diesel está com uma defasagem de 39 até 43 centavos por litro, dependendo do polo pesquisado. Vale lembrar que esse preço menor do produto aqui no Brasil em relação ao mercado internacional, ele também está acontecendo porque a Petrobras abandonou no ano passado a paridade de importação, ou seja, ela não muda o preço à medida que muda lá fora. Para o agro, essa questão dos combustíveis é super importante, já que o diesel é um dos principais componentes do custo de produção do agro brasileiro, para o agricultor, para plantar a safra, para fazer todos os manejos de campo. Por isso que agora a gente vai responder essa pergunta. Vem uma alta do diesel por aí? A gente tem os nossos convidados para apresentar para vocês. Primeiramente, Smiley Curcio, que é a head de combustíveis da StoneX. Seja muito bem-vindo, Smiley. Obrigado, Kelly. Boa tarde a todos. Obrigada, Smiley, pela companhia. E Eduardo Melo, sócio-diretor da Rayon Consultoria. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Kelly, pelo convite. A gente começa, então, esse painel querendo responder a principal pergunta, Smiley, para você. A gente vai ter uma alta do diesel em breve? Está batendo a porta, já que a gasolina foi reajustada e o diesel está defasado? É uma conclusão bastante lógica ou não tem nada de lógico nisso? É sempre um desafio a gente entender as decisões da Petrobras, né, Kelly? Então, a gente estava esperando um aumento de diesel por um bom tempo. O diesel ficou defasado, acredito no mês de junho, chegou a ficar defasado 50, 60 centavos para o preço da paridade, preço internacional, e isso gerou uma preocupação muito grande do mercado, né? Mas acredito que esse risco passou, na nossa opinião. Os preços vieram abaixo da Petrobras até, depois um breve recente, aí, 2 ou 3 semanas, se você usar a referência de importação russa. Lembrando que hoje, basicamente, todo o diesel importado é de origem russa, né? Ou a imensa maioria. Esse número que você colocou da Bicom, por exemplo, a gente tem essa estimativa do Golfo também, e ele está próximo a esse número. Quando você pega a estimativa do russo, né, o diesel russo, que é a maior parte, a gente está falando de 9 centavos, 10 centavos de defasagem. Então, deu uma tranquilizada com a queda do dólar, deu uma tranquilizada com a queda do diesel no mercado internacional. Então, na nossa visão, se você olhar o histórico recente, que a Petrobras não tem ajustado, a gente acha difícil, né? Até porque o mercado tem um período agora de alta demanda, mas o mercado importou bem, né? Junho a gente teve uma importação de 1,5 milhão de metros cúbicos, então os estoques estão confortáveis, né? O que seria um sinal para a Petrobras ajustar o preço, talvez um estoque mais baixo, tá? A gente acha que o risco é baixo nesse momento, mas sempre imprevisível quando se fala de Petrobras, né? Muito bem. Eduardo, você concorda? O risco é baixo da alta do diesel bater a nossa porta aí já nos próximos dias? Verdade. A gente, só para pontuar, a gente viu na virada do mês entre junho e julho um pico, principalmente, eu acho que a depreciação do câmbio acabou sendo aí a grande mola propulsora para trazer toda essa pressão sobre a defasagem, né? Que faz com que o nosso preço aqui no Brasil estivesse, né, bem menor do que o preço no mercado internacional.
Mas, assim, todo esse fator, né, considerando que a grande causa dessa desvalorização cambial foi o discurso do governo contra a política monetária, e o governo depois abrandou esse discurso e fez com que o câmbio voltasse, né, dos 5,67, que quando atingiu uma defasagem realmente muito alta, nossos números aí na ordem de 50 centavos, e que agora a gente está com os níveis um pouco mais, digamos assim, confortáveis. A gente está trabalhando hoje numa faixa de 20, segundo os nossos cálculos, tá? Então, assim, eu acho que o risco ele acaba sendo diminuído nesse momento, né? Até porque o governo geralmente, vamos melhor dizer, a Petrobras, ela faz os movimentos quando as mudanças elas são mais estruturais do que conjunturais. Então, eu imagino que essa volatilidade passou, mas, assim, exatamente como a gente não tem uma clareza do que tem dentro da política de preço da Petrobras, isso acaba trazendo aí, a gente não tem como mensurar quando e nem quanto que vai ter esse reajuste, ou se terá. O diesel russo hoje também é um elemento também que acaba que atenua essa pressão sobre o preço da Petrobras quando as cotações lá fora estão no nível mais alto, e isso faz com que ela consiga manter uma política de preços mais estável. Bom, então ambos estão concordando com a imprevisibilidade, ainda que haja alguma nuance nas percepções de vocês sobre quão mais iminente ou não está essa alta do diesel. Eu volto com vocês, Maile, para perguntar o seguinte: a Magda Chambriard, que assumiu a Petrobras, ela já falou que ela tem uma certa simpatia, aquela ideia de abrasileirar o preço do combustível. Abrasileirar pode significar uma maior interferência para controle de preço em relação ao mercado internacional. É isso que a gente deve ver, e isso significa que o preço do diesel vai ficar mais barato em relação ao mercado internacional, por exemplo, para essa safra de verão que vai ser plantada? Talvez. Que abrasileirar é manter defasado o preço mais baixo? Talvez. Mas lembrando, tá, Kellen, que em maio mesmo, o preço da Petrobras ficou mais caro que o mercado internacional, por vários dias, 2 a 3 semanas. Então, isso pode acontecer. Com essa estabilidade de preço, com uma combinação de câmbio e mercado internacional e preço do diesel, a Petrobras não necessariamente fica mais barata. Nesse momento ela está mais barata, mas não é uma prática que a gente possa esperar sempre, né? Porque como ela demora a fazer as mudanças, quer dizer que ela pode inclusive ficar mais cara que o mercado internacional. Então, o abrasileirar tem que significar o quê? Não vamos mexer, vamos manter sempre abaixo do mercado internacional. O que é mercado internacional, né, Kellen? Porque eu vejo o pessoal falando muito de níveis de preço, por exemplo, dos Estados Unidos, e a gente sabe que, na realidade, o diesel russo ele entra muito barato justamente porque ele precisa entrar barato, né? Então, é sempre muito difícil a gente entender o que está por trás dessa política do governo. Eu acredito, tá, na minha opinião, que o governo queira mexer o mínimo possível do preço da Petrobras para não causar turbulências no mercado. Acho que qualquer movimento, seja para cima ou para baixo sempre positivo para a população, mas às vezes muito danoso para o mercado, né? Mercado importador, mercado que está se posicionando. Então, acho que a Petrobras, com essa política de se movimentar o mínimo possível, pode ser que a gente acredite que o mercado vai trabalhar em volta disso, né? Quando tiver a oportunidade de importar, vai importar. Quando não tiver oportunidade, como é agora, tá? Ela vai importar só o necessário. Tá certo. Mas é muito improvável algo muito diferente disso, tá? E dentro desse contexto, Eduardo, que a gente coloca aqui, uma política de abrasileirar o combustível, aumentam os riscos de algum desabastecimento à medida que pode ficar menos interessante para o importador fazer a compra e a conta financeiramente não fechar para as companhias? Então, são duas questões para você. Primeiro, o que significa abrasileirar é manter o preço do diesel mais baixo por mais tempo. E segundo, se esse artificialismo de fato for colocado em prática, isso significa algum risco de desabastecimento. Afinal de contas, a gente está aí se aproximando do plantio da safra verão. Respondendo a sua primeira pergunta, passado já mais de um ano da nova política de preço da Petrobras, a gente não sabe exatamente o que significa abrasileirar. O que eu sei que o abrasileirar pelo menos assim, desde o ano passado nós vimos movimentos. Nessa mesma época do ano passado, nós vimos uma defasagem entre o diesel internacional e o diesel nacional
mais caro, diesel internacional, próximo de R$1. E o que aconteceu? A Petrobras segurou para passar esse reajuste durante um período aí de 60, 70 dias. Acho que esse foi o primeiro teste que a política de preço da Petrobras passou, a nova política de preço. Depois houve o efeito inverso. O preço internacional ele ficou mais barato do que o preço nacional. E, na nossa leitura, com a intenção de recompor aquelas perdas que ocorreram anteriormente, por conta dessa elevada defasagem, a Petrobras demorou a repassar essas quedas. Parece assim uma conta de equilibrar. Quando eu evito de passar uma alta, porque tem um custo político envolvido nisso, mas também eu não posso também deixar de prestar contas e ficar trabalhando no prejuízo durante um período longo. Então, eu acho que tentam, de alguma forma, não repassar essas volatilidades, evitar o custo político de aumentar os preços e também eu não repasso a queda quando ela acontece. Então, eu acho que existe aí essa tentativa do equilíbrio. Muito bem. Agora, quem tem decisões de negócio para tomar e está nos assistindo, essa é a última pergunta, nossa última rodada. Smiley, faz o quê? Espera, acreditando que o preço de fato não vai subir, ou aproveita que o preço está baixo e toma alguma providência para mitigar algum risco e fazer uma melhor gestão lá dos negócios? É legal você fazer essa pergunta porque está claro que a gente depende do produto importado. Então, se você pensar no preço da Petrobras, eu acho que a gente tem pouco risco, porque por tudo isso que a gente conversou até agora. Se você pensar no mercado internacional, Kelly, talvez exista uma probabilidade maior de preço ficar mais firme nos próximos meses, tá? Você vê o consumo está muito forte no verão americano, você vê a Europa também numa demanda boa, tem uma perspectiva cada vez maior de redução de juros nos Estados Unidos, né? Saiu a inflação americana negativa hoje. Então, acredito que isso é um conjunto de fatores mais altista do que baixista, se você pensar em preços, tá, para o produtor, né, que vai consumir. Agora, o impacto do importado ele é normalmente menor do que o impacto da Petrobras. Mas, de qualquer forma, eu acho que o produtor pode aproveitar, sim, essa oportunidade, pré-plantio agora, né? Acredito que setembro comece o plantio, agosto em algumas regiões. Eu acho que são boas oportunidades para avançar, especialmente com a queda de dólar, né, Kelly? Então, acredito que sim. Obrigada, Smiley, pela pergunta. Mesmo para você, Eduardo, é hora de aproveitar esse atual patamar do diesel ou não, porque a situação deve se manter assim ainda mais um tempo? Assim, a gente, pelo menos no mercado internacional, a gente não vê nenhum fundamento que trouxesse uma explosão de preços, né, vamos dizer assim, tá? Então a gente vê aí que a gente tem um barril de petróleo que vem oscilando na faixa ao redor dos $85. Existem outros fatores que podem trazer algum movimento, mas uma hora eles acabam se equilibrando, então não vejo um número, digamos assim, que pudesse gerar uma preocupação em termos do barril de petróleo. Com relação ao câmbio, eu acho que o governo passou por um grande teste e viu o câmbio chegar próximo de 5,70 e amenizou o discurso e abrandou aí todo esse efeito do câmbio, que naturalmente isso faz com que a defasagem ela chegue a níveis preocupantes. Bom, com relação ao desabastecimento, né, que ficou de eu responder a outra pergunta, eu acho assim, a partir do momento que você tem um nível de defasagem, que hoje, como eu falei, está na faixa de 20, 25, ainda mais o diesel russo para poder ser um fator atenuante, eu acho que esse risco de desabastecimento ele acaba sendo diminuído. É claro que isso aí a gente está fazendo uma avaliação no curtíssimo prazo, tá? Mas eu acho que o risco de desabastecimento acaba sendo diminuído. Dentro desse contexto, a sua indicação é que há um bom momento de fazer negócio envolvendo diesel, porque o preço, na sua avaliação, está mais baixo do que ele pode ficar num futuro breve. É isso, Eduardo? Assim, a gente não vê, na verdade, uma grande perspectiva de flutuação do preço do diesel, tá? Um outro fator que eu só gostaria de pontuar aqui é que a Petrobras, ela faz uma política para poder segurar, né, os preços, pelo menos é o que parece quando a gente fala de abrasileiramento, mas tem uma questão interessante que a elevação do percentual do biodiesel faz com que o mercado precise menos de importar produto. Então, recentemente, a partir de março, né, a gente aumentou o teor do biodiesel para 14%, e esse elemento, o biodiesel, com o aumento dos custos do biodiesel, só para você ter uma ideia, o custo do biodiesel aumentou próximo de 15% desde o início do ano. Isso tem trazido aumentos marginais aos consumidores de óleo diesel. Tá certo. De um fato,
Se por um lado você diminui a dependência, né, do produto importado, porque você aumenta o teor do biocombustível, por outro lado o custo do biocombustível ele aumenta e traz naturalmente um aumento de custo marginal para os clientes consumidores. Então tem essa questão também que precisa ser observada, e eu acho que os próximos, nós já estamos vivendo isso, essa elevação de preços, os efeitos, e para frente também é uma questão que tem que ser analisada. Muito bem, quero agradecer pelo painel Smiley Curcio, head de combustíveis da Stonex, e Eduardo Melo, sócio-diretor da Rayon Consultoria. Voltem sempre. Até a próxima. Tchau, um abraço. Outro para vocês. Muito obrigado. E agora eu tenho um recado para você. Alta performance e baixo investimento? Isso você tem com Fusão, o fungicida da Irrara que combate o avanço das doenças e da resistência no Brasil. Fusão é imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo e antracnose. A rápida proteção oferece máximo desempenho, mesmo em condições climáticas desfavoráveis, e consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Acesse o site irrara.com.br ou o QR Code que está aparecendo na sua tela e saiba mais. Fusão, o fungicida da soja que você tem que usar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Irrara, agricultura é a nossa vida. Irrara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.